Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer para vocês agora esta questão aqui, ok? Veja, a questão eu vou ler enunciado e aí eu vou fazer uma consideração. Veja bem, tá assim, ó. Dois blocos A e B estão sobre uma superfície cujo coeficiente de atrito dinâmico vale 1. Sabe-se que a massa A vale 8 kg, enquanto B vale 6 kg. Sendo a força F igual a 70 N, determine o módulo da força que A exerce em B. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos de novo, né, dois blocos, né? Uma força empurrando o bloco A, e o bloco B está apoiado no bloco A. Então, a força vai empurrar o bloco A e o bloco A vai empurrar o bloco B, tá certo? A gente já fez uma questão parecida. O que é que essa questão tem de diferente, né? É que nessa questão a gente tem que considerar agora o coeficiente de atrito, ok? Eu mandei um vídeo para vocês anteriormente de um problema no qual a gente tinha uma força sendo aplicada a um bloco e um outro bloco apoiado nesse bloco que está recebendo a força, né? Só que na situação a superfície não existia atrito entre a superfície e o bloco, né? Então vou voltar aqui rapidinho só para vocês lembrarem, né? Algumas questões eu estou respondendo, estou mandando para vocês. Lembrem dessa questão aqui, lembrem dessa questão que eu já mandei o vídeo, ok? A gente montou o sistema de equação nesse problema e veja que aqui só aparecia, ó, né, a força F de B em A, F de A em B. Aqui é aquilo que a gente já sabe, né, o cálculo da força resultante, né? Olha, o que é que vai acontecer agora? A gente vai resolver o problema da mesma forma. Não há nada de diferente na resolução da nova questão em relação a essa. A diferença é que agora a gente vai ter que considerar o atrito. Então aqui, nessas equações, deve aparecer também a força de atrito. Então assim, a questão que nós vamos resolver agora, ela é um acréscimo de uma força num problema que a gente já sabe resolver. Lembre-se, ó, que nessa questão não tinha atrito. Então vamos lá. Olhem o desenho aqui, vejam, ó, dois blocos A e B e uma força, dois blocos A e B e uma força, ó, sendo aplicadas sobre o bloco A empurrando o bloco B, porque o bloco B está apoiado em A. A gente vai falar as mesmas coisas. Então vamos lá, pessoal. Retornando aqui à questão. Então, como da outra vez, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, a gente vai escrever o diagrama de blocos isolados. Ou diagrama de força, porque o nosso interesse é especificar as forças que estão atuando em cada bloco. Usando a mesma estratégia, vou aqui escrever vou desenhar um quadradinho aqui para representar o bloco A. Vou escrever outro quadradinho para representar o bloco B, tá certo? Não necessariamente precisa estar do mesmo tamanho ao do desenho, porque aqui é só para representar as forças. Vou agora aqui passar um traço no meio, né? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Do lado esquerdo eu tenho um bloco A e do lado direito eu tenho um bloco B. Eu já sei pela questão que a massa do bloco A é igual a 8 kg, ok? E a massa do bloco B, 6 kg. Estou botando essas informações aqui, tá certo? Vamos analisar o problema. Então, o que é que está acontecendo, gente? Aqui, ó. Uma força F empurra o bloco A, ou seja, então nós vamos ter uma força F atuando sobre A
Essa força vale 70 newtons. Ok? E como o bloco B está aqui atrapalhando o movimento do bloco A, o que é que o bloco A vai fazer? A força F vai empurrar A e A vai empurrar o bloco B, já que o conjunto está em movimento, ok? Então, eu vou ter no bloco B, né, a força de A empurrando B. Então, eu vou ter aqui, ó, F de A em B. E aí a gente tem que lembrar da teoria da terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Se A aplica uma força em B, B vai aplicar uma força de reação em A. Então, vou ter aqui os pares ação e reação. A gente já falou sobre isso no primeiro vídeo, ok? E aí a gente tem que lembrar que esses pares ação e reação são iguais em módulo, direção e têm sentidos opostos. Por isso que eles apontam para sentidos contrários aqui. Agora, vou fazer um ajuste aqui, só para ficar melhor para escrever aqui a força de atrito, tá certo? Aqui são os pares, não esqueça, ó. Ação, reação. Vamos lá agora. O que é que está acontecendo aqui, gente? O problema anterior resumia-se a gente fazer só isso aqui, porque são as únicas pessoas que estão atuando sobre os corpos. Estavam atuando sobre os corpos. Só que agora nós temos uma superfície com atrito, ou seja, a força de atrito, ela precisa aparecer agora no problema. Qual é a característica da força de atrito? Ela sempre está contrária ao movimento. Observe aqui também, ó. Os dois blocos A e B estão sobre a superfície de atrito. Então, nós teremos aí atrito nos dois blocos, tá certo? Vamos lá. Se a força de atrito é contrária ao movimento, a gente precisa primeiro identificar qual é o sentido do movimento. Vamos olhar aqui esse esquema, né? Veja, eu tenho aqui a força empurrando o bloco A e o bloco A empurrando o bloco B. Todo mundo, né? Sendo então, esses blocos estão sendo deslocados no sentido da esquerda para direita. Isso significa que a aceleração do sistema ela é da esquerda para direita. Isso significa que o movimento é da esquerda para direita. Isso significa que a força de atrito ela está atuando da direita para a esquerda, porque ela funciona contrário ao sentido do movimento. Então, se eu representar a força de atrito nesses blocos, eu terei aqui, ó, Φ de A, e vou ter aqui também, ó, Φ de B. Por que apontado nesse sentido? Lembre-se, ó, para onde a aceleração aponta. Então, essas forças têm que apontar para sentidos opostos, tá certo? Porque essa é a característica da força de atrito. E aí a gente já sabe, que a gente já discutiu nas outras questões, toda a força que está a favor do movimento é positiva e as que estão contra o movimento são negativas. Então a gente já sabe que o sentido do movimento é da esquerda para a direita. Então o que é que a gente sabe? A gente pode afirmar que esse F aqui vai ser positivo, esse F de B em A vai ser negativo, Φ de A vai ser negativo, F de B, A em B vai ser positivo e Φ de B vai ser negativo. Claro que as forças de atrito sempre serão negativas, porque elas estão sempre contrárias ao movimento. Ok? E aí, gente, a gente vai continuar usando a mesma estratégia. Qual é a estratégia agora? Transcrever isso em forma de equação, que é a parte que não precisa mais a gente ficar muito preocupado, porque é só fazer o que está aqui em forma de equação. Vamos lá. A gente sabe que a gente tem que calcular a força resultante que atua em cada um dos blocos. Vou calcular primeiro a força resultante no bloco A.
Isso vai me dar massa de ar vezes aceleração, porque força resultante é igual a massa vezes aceleração. E como eu estou falando do bloco A, claro que essa massa tem que ser do bloco A e essa força resultante tem que ser do bloco A, tá certo? Igual. Aqui, gente, é só observar o que a gente já fez. Veja, eu tenho F positivo, F de B em A negativo, FAT de A negativo. Então é só refazer isso aqui. Lembra? Então vai ficar F menos F de B em A menos FAT de A. Ok? Aí a gente vai agora para o bloco B, calcular também a força resultante no bloco B. Opa, vou botar aqui a caneta preta. Massa de B vezes A igual a FAB menos FAT de B. Porque FAB, gente, lembre, ó, positivo, negativo. Estão aqui, né, as equações que representam a força resultante nos dois blocos. O que é que a gente faz agora? Faz as substituições. Bom, uma primeira coisa a gente tem que lembrar aqui, que existe uma fórmula específica para calcular a força de atrito, não é isso? Então, gente, a gente sabe que a força de atrito, ó, força de atrito é igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. A força normal é a força de reação à superfície, a força que está atuando sobre ela. Para o caso de superfícies horizontais, que é o caso do nosso exemplo, ok? A força de atrito, a força normal, ó, Fn, pode ser, ela terá um módulo do peso, ok? Já que, nesse caso, o corpo está abandonado sobre a superfície, não tem nenhuma outra força sendo aplicada sobre o peso, tá certo? Então, o FAT, para nosso caso, ele pode ser calculado fazendo simplesmente, ó, eu vou ajeitar aqui para aproveitar os espaços, ó. O FAT, ele pode ser calculado, certo? Simplesmente fazendo FAT igual a massa. Eu acho que ainda não vai ter espaço, né? Suficiente. Eu vou puxar mais um pouquinho aqui. Agora sim, agora eu acho que dá. Então, FAT, para o nosso caso, vai ser igual a massa vezes gravidade vezes coeficiente de atrito. Por quê? Porque lembre-se que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, para vocês não ficarem tontos, tontas, lembre-se. Quando a superfície for horizontal, FAT vai ser igual a quem? Massa vezes gravidade vezes coeficiente de atrito. Toda essa discussão que eu fiz foi só para chegar aqui. Lembre-se, gente, de novo. Quando tem uma superfície horizontal e não existe nenhuma força pressionando o corpo sobre a superfície e esse corpo está abandonado só pelo seu peso na superfície, nesse caso, a força normal vai ser só igual ao peso e por isso a FAT vai ser igual a massa vezes gravidade vezes coeficiente de atrito, ok? Isso significa, voltando aqui para a equação, que esse FAT aqui tem que virar isso e esse FAT aqui tem que virar isso, tá certo? Não tem nada de difícil, de ai meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Aqui é um mero detalhe de lembrar,
vocês precisam lembrar da fórmula, ok? Vamos lá. Existem duas formas de fazer isso. Substituir essa informação aqui e aqui, ou calcular o FAT separado e depois retornar para essa equação. Eu vejo na sala de aula vocês alunos fazendo as duas formas, mas a maioria de vocês preferem calcular o FAT separado e depois trazer para a equação. Então é o que eu vou fazer, ok? Porque é o que é mais habitual e nem todo mundo compreende quando a gente já vai substituindo todas as informações aqui direto na questão, ok? Vou calcular aqui, ó, separado, FAT de A, tá certo? FAT de A vai ser igual a massa de A vezes gravidade vezes coeficiente de atrito, ok? O FAT de A vai ser, vou botar um pouquinho mais para cá, a massa de A, né, que a gente já sabe, ó, não é isso? 8 vezes 10 da gravidade. Vocês sabem que na minha lista eu sempre peço para vocês adotarem a gravidade como 10, vezes o coeficiente de atrito. Onde está o coeficiente de atrito? Aqui, ó, 0,1, ok? Então, vezes 0,1. Isso aqui vai dar, gente, 8 vezes 10, 80 vezes 0,1, 8. Então, vai ser 8 newtons o FAT de A. E o FAT de B, ó, FAT de B vai ser a mesma coisa, né? É a mesma fórmula, só que agora eu estou calculando para B, então a massa é a de B. A massa é a massa de B. Vezes gravidade, vezes coeficiente de atrito. E aí eu boto a informação que eu vou precisar. Então vai ser 6. Lembre-se que a massa de B está aqui, 6, ok? Vezes 10 da gravidade, vezes 0,1, que isso aqui vai dar 6 vezes 10, 60, vezes 0,1, dá 6 newtons. Então, nós temos aqui o FAT de A igual a 8 newtons, perdão, era para fazer isso aqui, ó. O FAT de A igual a 8 newtons e o FAT de B igual a 6 newtons, ok? Vamos lá, pessoal. Lembre-se que essa questão ela não é mais difícil, ela só fica mais extensa porque na outra que a gente fez, na primeira, a gente precisa calcular a FAT de A, né? A força de atrito, na verdade, tanto a FAT de A e a FAT de B. E aqui a gente primeiro tem que calcular a força de atrito para depois voltar para o sistema de equação. Mas não é difícil, é só vocês lembrarem da fórmula. Então agora eu vou voltar aqui, né? E fazer o quê? Aquilo que a gente falava, as substituições. Quais são as substituições? A massa de A, que eu já tenho, a massa de B, que eu já tenho, o valor da força que eu já tenho e os valores das forças de atrito que eu também já tenho. Simplesmente isso que eu vou fazer agora, as substituições. Vamos lá? Então, vai ficar assim. 8 vezes A, quem é A? A aceleração do conjunto, está todo mundo se movimentando com essa mesma aceleração, igual a 70. 70 é a força aplicada sobre o bloco A, menos a força de B em A, menos 8. Que 8 é o que? A força de atritos sobre o bloco A. E aí a gente vai para a segunda equação. 6 vezes A, de novo. A é a aceleração do sistema. Todo mundo está se movimentando com esta aceleração, né? E 6 é a massa do bloco B. Igual a, vamos lá, F de B em A, que eu não tenho valor. Desculpa, F de A em B, viu, gente? Perdão. Menos FAT de B, que eu já sei quanto vale. 6 newtons. Então, menos 6. Pronto, está aqui a nossa equação, ok? Observe, ó,
que os valores dos FATs são diferentes. Tem gente que está querendo, na hora de cortar, somar as equações, cortar os FATs. Não pode por dois motivos. Primeiro, porque eles têm os mesmos sinais. Então, eu ia ter que fazer aqui aquela soma, né? Conserva o sinal e soma os números. Ok? E também, se as massas são diferentes, a força de atrito vai ser diferente também, tá certo? Então não é para somar, não é para cortar não, viu? Vamos lá agora fazer essa conta aqui. Para determinar a aceleração, para enfim chegar a F de A em B ou F de B em A. O que é que eu faço aqui agora? De novo, gente, eu tenho, ó, primeiro membro da equação, segundo membro da equação. Como eu tenho dito a vocês, eu vou somar tudo que está no primeiro membro da equação, né? Tanto da equação 1 quanto a equação 2, com o que está. Então, ou seja, eu vou somar o que está no primeiro membro da equação 1 com o que está no primeiro membro da equação 2 e igualar a soma dos termos que estão no segundo membro da equação 1 e 2. Ou seja, na prática, eu estou dizendo que eu vou fazer 6A mais 8A mais 6A igual. Olha aqui, ó, vamos olhar o segundo membro agora. Eu tenho aqui 70 menos F de B em A menos 8. Não é isso? Mais, não foi isso que eu falei que eu vou somar? Mais essa parte aqui, gente, ó. Mais. Ok? Eu vou trazer mais para baixo aqui, porque eu acho que não vai dar espaço ali. Ó, um pouquinho mais para baixo, pronto. Mais. E agora eu venho para mais. Mais o que? Isso aqui. Mais F de A em B menos 6. Ok? E menos 6. Como eu já somei aqui os primeiros membros das duas equações, ok? E também já somei os segundos membros das duas equações, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou prestar atenção no seguinte fato, olha. F de B em A e F de A em B são os pares ação e reação, lembre disso. E o que é que a gente sabe? Que eles têm a mesma direção em sentidos opostos e mesmo módulo. Isso significa dizer que se F de A em B é igual a 10, F de B em A também é 10. Só que eles possuem sinais opostos. Então, na linguagem matemática de sala de aula, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente vai cortá-los. E se a gente fizer isso, só vai me sobrar 8A mais 6A igual a 70 menos 8 menos 6. Ok? Resolvendo isso aqui, eu vou ficar com 8A mais 6A, 14A, ok? Igual a 70 menos 8, que vai ser igual a 62, menos 6. Vou botar aqui, ó, e o 6 dessa aqui, menos 6, que vai ser igual a 56. Ou seja, aqui o resultado dessa soma, né? Soma-subtração vai ser igual a 56, ok? Vamos lá. O que é que eu faço agora? Como eu quero determinar o valor de A, né? Eu preciso me livrar desse 14. Como é que eu faço isso? Simplesmente vou dividir aqui por 14 e o outro lado também por 14. Então, vou ficar com o seguinte resultado. 14 dividido por 14 dá 1. 1 vezes A. Ou seja, eu vou ficar com A igual a 56 dividido por 14. Isso vai me retornar um valor igual a 4, né? Não podemos esquecer a unidade de medida.
4 metros por segundo ao quadrado. Determinamos a aceleração. Se a gente determinou a aceleração, agora sim a gente pode responder o que a questão pede. A questão pede que a gente determine, ó, o módulo da força que A exerce em B. Lembrando, gente, como essa força se trata do par ação e reação, tanto faz a gente determinar, vou botar aqui em cima, ó, F de A em B ou F de B em A. Então ele poderia pedir determine a força que B exerce em A, que B exerce sobre A, ou determine a força que A exerce sobre B. É a mesma pergunta, ok? Então, se são iguais em módulo, isso me permite, gente, ó, das duas equações que eu tenho, eu escolhi aquela que me parece ser a mais fácil. E eu digo a vocês, ó, essa aqui me parece ser a mais fácil. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar ela, tá certo? Vou usar ela. Vou usar a equação 2. Pegar aqui, copiar, tá certo? É ela que eu vou usar. Então vocês vão reescrever ela em algum lugar. Vou botar aqui, deixa eu ver, dá para fazer aqui. Lá, ó. Colar. Pronto, tá aqui. Vou usar a equação 2, porque ela me parece ser a mais fácil, ok? Eu já sei o valor da aceleração, então é só substituir aqui o valor da aceleração e eu determino a força de A em B, que é a mesma coisa de determinar a força de B em A. Então vamos lá. Vai ficar assim. 6 vezes 4 igual a F de A em B menos 6. 6 vezes 4, 24, igual a F de A em B menos 6, tá certo? Passo o F de B em A para o outro lado da igualdade. Primeiro membro vai ficar negativo, porque mudou de lado, né? Aí vai sobrar aqui o menos 6. E eu passo o 24 também para o outro lado, que vai mudar de sinal também, ok? Vai ficar negativo, vai ficar menos 24. Então, menos F de A em B vai ser igual a menos 30, porque quando eu tenho dois sinais negativos, né? Numa adição, eu conservo o sinal e somo os números, tá certo? Multiplicando a equação toda por menos 1, né? Eu encontro, ó, Fab igual a 30 newtons. Tá aqui resolvido. Essa é a força que um bloco exerce sobre o outro. Mas digamos que alguém tenha optado pela equação 1. E agora, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada, o resultado vai ser o mesmo. Eu vou fazer só para mostrar a vocês que tanto faz usar um ou outro. Agora, como eu sempre digo, vocês vão fazer uma prova, sempre escolham aquela mais fácil, que às vezes na hora de fazer a prova a gente não vai ter todo o tempo do mundo para resolver a prova. Então, a mesma estratégia agora é substituir o valor da aceleração aqui, né? Então, isso vai ficar 8 vezes 4 igual a 70 menos F de B em A menos 8, né? 8 vezes 4, a gente sabe que vai ser igual a 32, ok? Igual a 70. Eu já posso fazer aqui, ó, 70 menos 8. 70 menos 8, ok? Vai ser igual a, adivinha? 62, né? A gente já fez isso lá em cima. E agora eu boto o F de B em A para um lado e o 32 para o outro, né? E aí vai ficar assim. F de B em A, que era negativo, virou positivo, porque foi pro primeiro membro da igualdade, igual a 62. Esse 32 também vai para o segundo membro da igualdade, tá positivo, vai mudar de sinal, ficar menos 32. E F de B em A vai ser também igual a 30 newtons. Então, pessoal, aqui, ó, como eu falo para vocês, tanto faz calcular F de A em B ou F de B em A.
Se você quiser, quando estiver treinando, pode responder as duas equações para o quê? Para uma validar se você fez conta certa, ok? E aí na hora da prova vocês decidem quais das equações vocês vão usar. A não ser que na questão peça que você faça os dois cálculos, aí você faz os dois, viu? Então é isso, pessoal.